Conceito do turismo LGBT+. É um segmento turístico composto por viajantes LGBTs, no qual este público, enquanto demanda turística, vem crescendo nos últimos anos em tamanha importância social e econômica. É comum encontrar outras variações da sigla como LGBTQ, incluindo os queers, que não seguem um padrão de heteronormatividade e possuem características dos gêneros masculinos e femininos, ou simplesmente de nenhum destes. Já o LGBT+, é utilizado para simbolizar as variações de sexualidade e gênero que não são representadas diretamente por essa variação de sigla. LGBTI+, inclui os intersexuais, pessoas com características biológicas tanto do sexo feminino quanto do masculino. Como se formou? Conforme as pessoas começaram a se descobrir, elas também descobriram seus amores e seus destinos. Por isso, muitos se perguntam: o turismo LGBT é um turismo sexual? Não necessariamente, pois pessoas livres e desimpedidas que estejam a fim de namorar sempre vão usar esse tempo livre em viagens para procurar ambientes apropriados, não importando a sua orientação sexual. Antes da sociedade aceitar os homossexuais nos termos em que aceitam hoje, as indústrias do turismo já aceitavam, entendiam e atendiam muito bem esses viajantes. Os hotéis e agências aéreas sempre toleravam a contratação de seus funcionários. Esses são setores que empregam igualmente mais pessoas do grupo LGBT, que hoje é a média das empresas. Mesmo acabando sendo minoria na equipe, acabam influenciando na cultura e na corporativa. Os homossexuais se dividem e se divertem viajando muito, sozinhos ou acompanhados, tornando-se um público respeitado pelas agências governamentais de turismo do mundo todo. Algumas delas, como a Maison La France, publicam cadernos especiais com dicas e muitos endereços de interesse do grupo LGBT. E a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes, cujo site inteligente oferece muitas informações interessantes, links e matérias sobre destinos turísticos do mundo todo. Existem diversas agências voltadas para o grupo LGBT. A Gay Pride Parade está acontecendo em praticamente todo o mundo, muitas apoiadas por órgãos oficiais de turismo. Porém, algumas foram abolidas, como em Jerusalém, em razão da oposição de certos grupos religiosos, evangélicos e muçulmanos, e de algumas organizações direitistas judaicas. Por razões culturais ou religiosas, em alguns países como na América Latina, Norte da África, Centro-Oeste dos Estados Unidos, países muçulmanos, entre outros, é aconselhável que viajantes homossexuais assumam uma postura discreta, com não andar de mãos dadas em público e não solicitar uma cama de casal na recepção do hotel, como outros. Por meio desses argumentos, o turismo LGBT e GLS já existem há muito tempo. Só eram julgados e discriminados por muitos e mantidos em segredo. Mas conforme o mundo e as pessoas foram evoluindo de certo modo, ele começou a ser mais divulgado e visto, mesmo que em certos lugares seja preciso tomar certos cuidados e prevenções. A população LGBT ainda sofre muitos preconceitos, o que faz com que os mesmos se sintam inseguros em determinados locais. Sendo assim, o turista LGBT não busca necessariamente um destino voltado somente para eles, mas sim locais que ofereçam segurança e os acolham bem. O turismo LGBT segue em expansão e, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, OMT, este público é um dos principais responsáveis pelo fomento do turismo, representando 10% dos turistas mundiais. No Brasil, esse segmento também apresenta um aumento bastante significativo, configurando-se como um dos principais ramos do turismo brasileiro. Como alternativas de inclusão e aceitação da diversidade, algumas cidades adotaram o termo gay-friendly, que significa que esses locais adotam medidas para proporcionar uma melhor experiência
para a população LGBT nos momentos de lazer. Santa Catarina é um dos principais destinos gay-friendly do Brasil, pois existem boates, hospedagens e um acolhimento mais atencioso a esse público. São Paulo também é um destino muito requisitado por esses turistas, pois possui a maior parada LGBT do mundo. Podemos citar ainda o Rio de Janeiro, onde o turismo LGBT cresce de maneira exponencial. A praia de Ipanema é muito frequentada por eles. Embora essas cidades desempenharam um importante papel inclusivo, é preciso que se transponham as barreiras preconceituosas para que a diversidade possa ter maior aceitação e que os momentos de lazer sejam mais prazerosos e menos constrangedores para esse público. O público-alvo do turismo LGBT é ocorrido em todos os anos e normalmente acontece em feriados. Ele ocorre em parada gay e parada do orgulho LGBT, que atrai turistas de todos os tipos de lugares. O evento fica disponível para os LGBTs e todos os grupos participantes. As pessoas que frequentam esse ambiente se sentem livres nesse tipo de evento. O turismo LGBT é muito importante para o mercado turista brasileiro. Somente ele gera uma renda de cerca de 150 bilhões de reais no Brasil. Por essas e outras condições, os LGBTs lucram bastante o país. Isso porque a maioria não possui filho e estão com a vida financeira estabilizada. O Brasil pode ser considerado um país bem acolhedor na área do turismo, principalmente na área LGBT de turismo. Agora falando sobre o turismo gay-friendly, é um termo utilizado para fazer referências a lugares, políticas e instituições públicas ou privadas que se preocupam em oferecer um ambiente aberto, agradável, receptível e confortável para as pessoas que fazem LGBT. Para citar exemplos de turismo LGBT no Brasil, podemos nos referir a Rio de Janeiro, que foi eleito um dos melhores locais para turismo gay no mundo. Tudo graças a inúmeras atrações para o público LGBT, que incluem praias, bares, boates e festas. Curiosidades do turismo LGBT. Capitalismo rosa, termo utilizado para designar perspectiva crítica à incorporação dos discursos do movimento LGBT e à diversidade sexual ao capitalismo e à economia de mercado. Consiste na obtenção de alguns benefícios ao incorporar consumo a setores de população tradicionalmente discriminados. Simpatizante LGBT. Esse termo é utilizado para referir-se a lugares, política, pessoa ou instituições que procuram ativamente a criação de um ambiente confiável para as pessoas LGBT. Nesse tipo de turismo, pode-se encontrar serviços específicos, como serviços de agências especializadas em turismo LGBT, que indicam cidades, hotéis e tipos de eventos. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a população LGBT representa 10% do fluxo mundial de turistas e 15% de despesas nesse setor, indicando que tem mais gastos que representação numericamente. Brasil, país com maior potencial de expandir o turismo LGBT. A realização do Parada Gay no Brasil atrai vários turistas, assim movimentando cerca de 190 milhões de reais. Analisando o perfil socioeconômico dessas pessoas, a renda de um casal LGBT chega a ser o dobro de um casal heterossexual no Brasil. O potencial de consumo do público LGBT é de 10% do PIB da população do país. Os LGBTs, como outros viajantes, tais como negros, deficientes e mulheres, são alvos de violência e discriminação por onde passam, sejam em escolas, no trabalho, ao caminhar pela rua ou na condição de um turista. Ao se programarem a uma viagem, independentemente do destino, buscam encontrar, como todas as pessoas, hotéis, restaurantes e recreações, onde funcionários e demais turistas os respeitem, não fazendo piadas, olhando com discriminação e nem fazendo perguntas que não fariam a outros hóspedes, como, por exemplo, vocês querem mesmo uma cama de casal? No ano de 2017, em Patos de Minas, o
uma estudante de enfermagem, ao se hospedar em um hotel, foi barrada por um funcionário, sendo impedida de se manter no local com sua companheira, por serem homossexuais. Casos como esses não são encontrados com frequência, porém infelizmente existem. Nos dias atuais, a indústria do turismo tem deixado de lado o preconceito e vem respeitando e procurando dar o máximo de comodidade aos turistas, evitando quaisquer constrangimentos, porém não sendo possível controlar a reação dos hóspedes, mas se espera que os mesmos não sejam desagradáveis e evitem o tipo de tratamento que não gostariam de receber. Como qualquer cidadão, os LGBTs também viajam e buscam serem respeitados, onde poderão andar de mãos dadas com seus companheiros, se hospedar sem serem constrangidos e nem serem alvos de violências ou chacotas. Eles vão atrás do direito à vida e o de ir e vir com liberdade sem receios. Through the